A paz do Senhor, amada igreja, tudo bem com vocês? Dando início aqui à última aula deste módulo, Nova Criatura. Quarta aula hoje já, né? Passa rápido. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por este momento, Pai, onde podemos aprender mais de Ti. Limpa nossos corações, nossa mente, de tudo aquilo que não te pertence. Tira de nós toda a confusão, toda a mágoa, rancor, dúvida, frieza, para que possamos de coração aberto aprendermos tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Te agradeço por tudo o que nós vamos viver nessa aula e o que o Senhor vai falar em nome de Jesus. Amém. Bora lá? Então vamos lá. Tema Nova Criatura, como a gente já sabe, a quarta e última aula deste módulo. Versículo base deste módulo, você já decorou? Já decorou? É para decorar. Decorar não, é para você sentir, né? Viver este versículo, não só decorar. Segundo aos Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você está achando que eu repetindo muito, daqui a pouco que eu estou repetindo muito, daqui a pouco nos próximos módulos você vai sentir saudade deste versículo aqui, tá bom? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tá? Então, não deixe o passado te condenar. Você que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, viva o novo do Senhor na sua vida. Passando aí, enchendo a sua tela, os temas das aulas que a gente teve até aqui. Primeira aula, oportunidade. Segunda aula, identidade. Terceira aula, comportamento. Aula 4, a ação, que é a aula de hoje. Mas oportunidade, Deus nos deu a oportunidade de nos tornarmos novas criaturas. Você aceitou esta oportunidade? Te pergunto mais uma vez. Se você aceitou esta oportunidade, você assumiu uma nova identidade. Você passou a ser uma outra pessoa, se comportar e pensar e agir de maneira diferente. Então, uma nova identidade. E a aula 3 falamos sobre comportamento. Se você aproveitou a oportunidade, assumiu uma nova identidade, você começou a se comportar de maneira diferente. Coisas que você fazia, você não faz mais. Então mudou o seu comportamento, entendeu que certos comportamentos não fazem mais parte da sua vida. E já que você se comporta de maneira diferente, a aula de hoje fala sobre a ação. Se você se comporta de maneira diferente, que tipo de ação agora você está tomando como nova criatura? Conta para mim. Uma oportunidade, né? Uma nova identidade, um novo comportamento e novas ações de vida. É isso que a gente vai falar hoje para encerrar este módulo. Vamos lá? Então encheu sua tela aí agora, ação, escrito bem grande ali, segundo aos Coríntios 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Então a nossa ação mudou. Primeiro o versículo fala, porque nós não estamos parados por fé. Não, nós andamos por fé e não por vista. Porque andamos por fé e não por vista. O que isto quer dizer? Andamos por fé e não por vista. Nós não estamos parados. Continuamos andando. Temos que ter as nossas ações. E as nossas ações estão agora, daqui para frente, atreladas à nossa fé e não por vista. Porque por vista o mundo vai te falar muitas coisas que você não deveria fazer. O mundo vai te aconselhar a não fazer certas coisas. Né? Mas você anda por fé, a sua ação agora está baseada por fé e não por vista. Tem coisas que Deus vai colocar no seu coração e você vai falar assim, não sou capaz de fazer. Deus errou de pessoa. Ele tinha que ter falado com outra pessoa porque eu não tenho esta capacidade. Ei, eu te peço mais uma vez, meu irmão, minha irmã, você que assiste essa aula, você anda por fé e não por vista. Deus mandou, vai acontecer sim, vai ser através de você sim. Você não é capaz, Deus vai te capacitar. Mas toda vez que você tiver um plano novo de Deus na sua vida, ou algo extraordinário de Deus na sua vida, que muitas vezes não está nos seus planos, você vai falar para alguém, talvez, que vá fazer, ou que Deus colocou isso na sua vida, e as pessoas vão falar para você, não, você está ficando doido, isso não é para você não, você não é capaz de fazer isso, eu, se fosse você, não faria. O mundo continua andando por vista, por coisas óbvias, por coisas um dia após o outro, né, pelo senso comum, mas a Bíblia nos fala em 2 Coríntios 5, 7 que nós não andamos por vista. A Bíblia diz, porque andamos por fé
e não por vista. Essa é a nossa maior mudança de ação. Fica aqui o recado já no início dessa aula, essa é a nossa maior mudança. Andamos por fé e não por vista. Deus falou, nós vamos andar, mas ninguém está fazendo, pastor. Deus falou para você fazer, faça você. Mas ninguém está fazendo, você vai ficar envergonhado, envergonhada, acha que vai ser constrangido, constrangida, faça. É isso que eu te peço. Haja com aquilo que Deus está queimando no seu coração. Por mais que as pessoas comecem a rir, né, ou por mais que você vire motivo de chacota, é Deus quem vai te honrar. Só não para, não recua. Haja, faça aquilo que Deus está te pedindo. Amém? Você toma posse disso? Andamos por fé, não por vista. Haja com aquilo que o Senhor está pedindo no seu coração. Que a ousadia do Espírito Santo de Deus te revista neste momento, nesta aula, e que faça você agir ainda poderosamente sobre aquilo que Ele está te pedindo, né? Obedecendo aquilo que Ele está te pedindo. Vamos aqui para o primeiro texto de hoje, porque na verdade a ação, ela nos possibilita agir diante do Senhor, agir a favor da palavra, a favor do reino de Deus, faz com que a gente passe por vários processos, vamos dizer assim, né? Por várias etapas, vamos dizer assim. Eu quero comentar isso nessa última aula, tá? E a primeira etapa que eu quero falar com você, que vai encher sua tela, é pregação do evangelho. Né? Porque você, no comportamento que você tinha antes, você não pregava o evangelho, porque você era uma pessoa que tinha uma outra identidade e não tinha aproveitado a oportunidade de ser a nova criatura. Mas você aproveitou a oportunidade, mudou sua identidade, se comporta de maneira diferente, e por se comportar de maneira diferente, age agora pregando a palavra de Deus. As pessoas falam, nossa, mas ele falando da palavra, ele fazia tanta coisa errada, mas falando da palavra agora, sim, haja, não se constranja. Não é nova criatura? As coisas velhas já passaram, então haja. Fale da palavra do Senhor. Então o primeiro tópico aqui, a primeira etapa, ou uma das primeiras etapas, é a pregação do evangelho. Você vai começar a falar mais. As suas ações vão representar mais o reino de Deus. Né? As suas palavras vão falar mais daquilo que Deus quer que você fale. Então a pregação do evangelho é um sinal muito forte da nova criatura, é uma ação característica da nova criatura. Mas você, pastor, você é pastor há quanto tempo? Há tantos anos? Sou, mas a nova criatura ainda habita em mim, isso não se cansa, isso não morre, isso continua, essa ação continua. E eu queria estar com vocês aqui, Atos capítulo 16, de 16 a 23, mas antes de encher a tela, eu quero contextualizar com você que aqui realmente os apóstolos falavam muito da palavra de Deus e desmascaravam pessoas com feitiçaria, bruxaria, encantamento, enfim, e eles não tinham medo de fazer isso, porque eles estavam ali fazendo por um reino, né? Então, eles faziam com ousadia, essa que eu tô falando, é a ação da nova criatura, né? E a Bíblia diz aqui que, Atos 16, e aconteceu que indo nós à oração, nós quem? Paulo e Silas. Nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Para por aqui e volta para mim, ok? Uma jovem ia seguindo a Paulo e Silas ali, falando, essa jovem tinha espírito de adivinhação, e a Bíblia diz que dava grande lucro aos seus senhores, ou seja, existia um negócio por trás disso, dessas adivinhações. Então, eles não estavam preocupados com o reino de Deus, com as bênçãos, eles estavam preocupados com o ganho financeiro, né? Nessas adivinhações, né? Essas coisas que a gente enfrenta hoje em dia, tipo cartomante, esse negócio de tarô, essas adivinhações que não são, né, de Deus, essas práticas que não honram ao Senhor, e ali eles sentiram que essa pessoa que seguiam a eles tinha esse tipo de prática. E, mais uma vez a Bíblia nos relata que ela dava lucro aos seus senhores. Vamos continuar. Esta, seguindo a Paulo e a nós, chamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Até o demônio que estava naquela mulher, né, reconhecia a quem os apóstolos seguiam. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, ou seja, incomodado, com aquela pessoa seguindo eles, voltou-se e disse ao Espírito. Ele não disse à mulher, ele disse ao Espírito que estava nela. Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Oh, glória a Deus! Não é uma grande ação de uma nova criatura? De um servo de Deus? Você vê onde tem demônio, onde tem pessoas endemoniadas, onde tem manifestações malignas, você chegar e falar, em nome de Jesus,
ordeno que saias dela, que saia dessa situação, que saia disso, que saia daquilo. Não é uma grande ação? Exatamente, seja imbuído desta ousadia que vem do alto. E a Bíblia diz que na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Aí mexeu no bolso, né? Mexeu no bolso daqueles que articulavam tudo isso. E, obviamente, Paulo e Silas ali incomodando, porque eram cheios do Espírito Santo, tinham ação pelo reino de Deus, foram levados ali à praça, à presença dos magistrados, diz a Bíblia. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar. Olha só o nível da falsidade, né, do povo contra Paulo e Silas, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ou seja, o fato de você falar em nome de Jesus é a pregação do evangelho, pregar a palavra, né, expulsar demônios, você está falando em nome de um reino. E aqui sim, eles falaram, né, a partir de Atos, desde o começo, falavam da palavra do Senhor, né, Deus se manifestava ali através da vida deles, e mais uma vez se manifestou através da expulsão desse demônio, e os líderes, ele falou, poxa, agora não tem o demônio de adivinhação, agora a gente ficou sem o nosso lucro, vamos levar eles à praça pública aí, e fizeram ali toda aquela armação para os condenar, e aqui eles tomaram muitos açoites, né, então a pregação do evangelho aqui, essa vontade de fazer pelo reino de Deus, né, estava assim embutida no coração de Paulo e Silas e dos outros apóstolos. Está no seu? É mais uma pergunta que eu faço para você nesta aula. Essa vontade, essa ousadia, esta ação de pregar o evangelho, de falar em nome de Jesus, de agir em nome de Jesus, sendo pregando o evangelho, expulsando demônios, está dentro do seu coração? Isso faz parte das suas novas ações? Responda para você mesmo, responda para Deus nessa aula. Continuando. Outro ponto importante, a pregação do evangelho, né, é uma ação muito importante. Outra ação muito importante são os milagres vividos, né? Porque quem age a favor do evangelho vive milagres. Nunca se esqueça disso. Quem age a favor do evangelho vive milagres. Já viveu algum? Tenho certeza que você já viveu. Viva mais, viva vários, mas haja a favor do reino de Deus. Continuando o mesmo texto agora de Atos 16, só que no versículo 24, né, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Paulo e Silas foram presos, ainda tiveram os pés amarrados em troncos dentro da célula, num grande tronco ali, os pés amarrados. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Perdão, volta para mim. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. Em momentos de pressão, vamos dizer, que era um grande momento de pressão, de dificuldade, eles presos ali dentro daquela cela, qual foi o tipo de ação que eles tomaram? Qual foi o tipo de ação que eles tomaram e qual o tipo de ação que eu e você tomaríamos numa situação como essa? Você já parou para raciocinar nisso? Talvez eu e você que está assistindo esta aula, se estivéssemos na prisão, talvez eu e você estivéssemos murmurando. Como eu falei, talvez deixa aquela pessoa lá com aquele espírito de adivinhação. Os caras já estavam de olho na gente. Por que a gente foi expulsar aquele demônio? Tinha outros para a gente expulsar. Talvez a gente estivesse questionando a ação que a gente tivesse tomado a favor do reino de Deus porque fomos parar em uma cela, em uma prisão. Mas eles não. Mesmo assim, eles não se envergonharam da ação que eles tomaram de expulsar aquele demônio, de falar da palavra de Deus em outras situações. O orgulho era tão grande, né, de servir ao Senhor, de servir a este reino, que a ação dentro da célula foi linda também.
A ação dentro da cela, onde muitas celas hoje têm ação de murmuração, de trama, de maldade, a ação de Paulo e Silas dentro daquela cela foi uma ação de adoração. Por que, igreja? A adoração é uma ação. Há quanto tempo você não adora ao Senhor? Há quanto tempo você não tem um momento de adoração dentro da tua casa? Há quanto tempo você não adora ao Senhor no seu trabalho? Você não tem tomado mais esta ação? Um dia talvez você tenha tomado quando se converteu recentemente, mas e agora? Como está a sua vida de adoração? Está passando uma dificuldade, por isso está murmurando, reclamando e julgando as pessoas? Está sendo esta a sua ação? Se está sendo essa a sua ação, você não está sendo nova criatura. Se for nova criatura, diante da dificuldade, tome a ação de adorar. A ação de adorar e viva milagres. Viva milagres. Então, aqui a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos escutavam. A ação deles era tão forte, era tão linda, né, que eles não se limitavam a cantar baixinho, a louvar, a adorar baixinho. A Bíblia diz que os outros presos os escutavam. Tá bom para você? Então, vale a pena. Pregue o evangelho, tome essa ação de pregar o evangelho, falar em nome de Jesus. Tome essa ação de adorar ao Senhor e viva milagres, milagres. Os outros presos os escutavam e a Bíblia diz que, e de repente, você toma posse do de repente? Toma posse, porque os servos agiram e Deus agiu. Só que Deus sempre age de maneira maior. E eu repito para você nesta aula, você está preparado, você está preparada para o de repente. E de repente, a Bíblia diz em Atos 16, 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Tá bom para você? Deus agiu de uma maneira maravilhosa, extraordinária, claro. E aqui as celas... Mas não era só eles os adoradores, pastor? Exatamente. Era Paulo e Silas adorando naquela cela. Mas foi a cela só de Paulo e Silas que foi aberta? Foi isso? É isso que está aqui na Bíblia? Não. A cela, sim, de repente, né, um grande terremoto. E as celas, os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas. A deles e a dos outros. Mas por quê, pastor? Porque Deus é Deus de grandes milagres e as pessoas que ouviram a adoração, aquela ação, os outros presos foram testemunhas daquela ação. E agora foram testemunhas da ação de Deus baseado naquela ação. Você entendeu o que a sua ação pode causar? Então, quando for agir, haja para as outras pessoas verem também, em nome de Jesus, haja a favor do reino. Não se intimide, não tenha medo, não tenha vergonha. Haja de maneira grande. Todo mundo vai ouvir a tua ação. Todo mundo. E o milagre vai acontecer também para todo mundo. E as pessoas vão entender o tamanho do Deus que você serve. Em nome de Jesus, o tamanho do Deus que você serve. O milagre vai ser maior do que você imagina. Mas haja. Como está a sua ação hoje, eu te pergunto. Haja a favor no reino de Deus. E o inimigo muitas vezes vai te colocar pedras de tropeço ou situações para você murmurar. Aprenda com esta situação de Paulo e Silas. Cadeia, prisão, situação ruim, ameaça, não é lugar de murmuração, é lugar de adoração. Esta é a ação que a nova criatura, eu e você, vamos tomar daqui para frente. Glória a Deus. Amém? Outro texto. Ali, nesse texto agora de Atos 3, antes de encher a tela, nós vamos falar de Pedro e João, que estavam reservando uma parte do dia ali para orar. E eu te pergunto, você tem essa ação durante o seu dia? Você tem ali uma reserva de uma fatia do seu dia para orar ao Senhor? Para louvar, adorar? É o que esses servos estavam fazendo aqui. Agora sim eu leio com você. Atos 3, de 1 a 6. E Pedro e João subiam junto ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo. Desde o ventre da sua mãe era coxo, era um aleijado, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa,
para pedir esmola aos que entravam no templo, ok? Corta para mim de novo. Estava ali um coxo, um aleijado, que toda vez era colocado ali pela família para esmolar, porque ele não conseguia trabalhar, não conseguia gerar lucro, então colocavam ele à porta do templo para poder pedir esmola. Continuando. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Ok? Então ali, vindo que pessoas entravam, no caso Pedro e João, ele estendeu a mão e falou, me dá uma moeda, me dá uma esmola, me dá alguma coisa. E a Bíblia diz que Pedro com João, fitando os olhos nele, olhando para ele, disse, olha para nós, olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Imagina só, você ter um mendigo, um aleijado ali próximo ou na porta de um templo que você frequenta, né? Ele estende a mão para te pedir algo, você vira para ele e fala assim, olha para mim, olha aqui no meu olho, olha para mim que eu quero falar com você. E a Bíblia diz que olhou para eles esperando receber deles alguma coisa. Tipo, vocês vão me dar alguma coisa, alguma moeda, alguma nota, algum dinheiro, algum mantimento. Essa era a expectativa do coxo naquele momento. Porque aos olhos do coxo, era o máximo que ele poderia receber. Mas a Bíblia nos diz também aqui no versículo de Atos 3, 6, e disse Pedro, não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Oh, glória a Deus! Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. Oh, glória a Deus! Você pode glorificar o Senhor? Você pode glorificar o Senhor aonde você está aí, assistindo essa aula? Você pode glorificar o nome do Senhor? E ali, ele não tem prata nem ouro, eles falaram para ele, não tem uma moeda para te dar, não tenho aqui um centavo para te dar, não tenho uma nota para te dar, não tenho um mantimento para te dar, mas o que tenho, isto te dou. Oh, glória a Deus! E como você está agindo, meu irmão? O que você tem aí dentro que você não está usando, não está agindo com o que você tem aí dentro? O que tenho, te dou. Você também tem, meu irmão, minha irmã. Toma posse disso em nome de Jesus. O que tenho, te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. Tá bom para você? Enquanto ele esperava um dinheiro ali, uma nota de um valor maior, ele teve a cura dele ali. Como é que está a sua ousadia, meu irmão? Você está agindo de acordo com o automático no mundo? Achando que seus limites são os limites dos recursos materiais e físicos que você tem? As suas ações estão baseadas nos seus recursos, nas suas limitações? Entenda que o Deus que habita dentro de você, dentro de mim, o Espírito Santo de Deus, é poderoso para realizar ações desse tipo através da sua ação. E como você está agindo? Senhor, tira todo o espírito maligno do meu marido. Senhor, tira todo o mal, toda a doença maligna da minha esposa. Como é que está a sua ação? Qual a sua ousadia diante do Espírito Santo de Deus? Se habita em você. Como você está agindo, como você está se comportando dentro do seu lar, dentro do trabalho. Tome este tipo de ação, toma posse hoje, que você pode agir dessa maneira, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Falamos assim de pregação de palavra, milagres, né, que é esta página que nós estamos falando aqui, 2 milagres lindos, um da queda do cárcere, das grades do cárcere de Paulo e Silas e dos outros, outro aqui, deles determinando, levantem e andem em nome de Jesus levanta e anda. E foi o que aconteceu. Glória a Deus. Vou continuar o texto para você entender o que aconteceu. Atos 5, de 11 a 16. Eu estava no capítulo, estava no 3. Agora eu vou para o 5. Né? Em outra situação, porque naquela situação que eu citei de Atos 3, ele levanta e anda. Né? Aquilo realmente acontece. Agora eu vou citar outra situação aqui, em Atos 5, de 11 a 16, né? Onde ali no começo do capítulo pessoas fazem ofertas mentirosas ao Senhor e essas pessoas acabam morrendo no altar do Senhor porque estavam mentindo, querendo mais se gabar diante dos seres humanos do que falando a verdade diante do Senhor. E os apóstolos, as pessoas que realmente temiam ao Senhor, liam e entendiam que era mentira. Olha que coisa forte, né? O Espírito Santo de Deus, como a Bíblia fala, ele nos ensina. Só que muitas vezes a gente quer trancar ele dentro de uma caixinha. Aflora o Espírito Santo que há dentro de você. Você vai ter discernimento de situações que muitos não vão ter. Você está agindo dessa maneira, dando liberdade ao Espírito Santo. Dando sequência a esse texto, quando acontece essas mortes, a Bíblia diz aqui em Atos 5:11, e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas.
eu vou dar o dízimo, eu vou dar tanto. Mas não era o dízimo, eles estavam mentindo, era menos. Mas mesmo assim, talvez por ser muito dinheiro, queriam se gabar diante da igreja. Né? E tanto ele quanto, tanto Ananias como Safira faleceram ali. Né? Morreram diante dos olhos de todos. E a Bíblia diz que houve grande temor em toda a igreja. Ou seja, não se mente ao Senhor. Como é que você está agindo? Está agindo com mentira diante do Senhor? É assim? Porque não é essa ação que te compete. Houve um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Tá bom para você? Muitos sinais e prodígios fluía, porque eles agiam. Quanto mais você age, mais você se fortalece, mais você entende. Assim como um músculo, se você age e você o exercita, ele vai ficando maior, ele vai se fortalecendo. Mas cadê você? Cadê a sua ação? Cadê talvez a sua primeira ação diante do reino de Deus? Haja a favor, haja, não tenha medo, que Deus te deu ousadia. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. O povo respeitava, admirava. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Olha que lindo, glória a Deus, crescia cada vez mais. Através do quê? Do silêncio? Não, através da ação. Né? De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até nas cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados, diz a Bíblia. Todos curados. Tá bom? Põe lá um enfermo só para a sombra de Pedro passar. A sombra. Tamanha unção, a vontade, a ação de fazer a favor do reino de Deus. Toda vez que você agir a favor do reino de Deus, é Deus quem vai te honrar. Não se preocupa, não vai ser você, vai ser o Espírito Santo de Deus que vai falar através da sua boca. Então não se intimide, haja a favor do reino de Deus. Pastor, mas é tão bonito ler isso na Bíblia, né? E entender que essas coisas aconteceram, realmente é lindo. É lindo a gente ler um texto como esse e entender como era maravilhoso viver aquela unção através daquela ação, né? Mas é o mesmo Deus, igreja. É a mesma unção. Talvez a gente não seja o mesmo tipo de filho. E talvez a gente venha falhando muito nas nossas ações, porque Deus quer agir da mesma maneira que a gente hoje, repito, seja imbuído de um espírito de ousadia pelo reino de Deus. Porque o mesmo Deus é capaz de agir da mesma maneira, fazendo coisas incríveis, extraordinárias como essas que nós lemos até agora. E encerrando aqui a aula de hoje, né, a gente falou de pregação, de falar em nome de Jesus, falamos de milagres, porque as ações elas produzem milagres. Quer viver milagres? Você não vai viver se você não agir. Haja. Uma oração é uma ação. Um jejum é uma ação, um abraço é uma ação, um sorriso é uma ação. Algo que Deus está te pedindo, que você está resistindo, haja, fale. Deixa Deus falar ao teu coração. E nesse último tema desta aula e deste módulo, conflitos e perseguições. São coisas também que nós vamos viver diante das nossas ações, mas não temam. Não temam. Prisões e julgamentos. Eu escrevi aqui como um dos tópicos. Né? Prisões e julgamentos foi o que aconteceu com Paulo e Silas. Foram julgados e presos, eles estão fazendo coisa errada. Esses costumes não nos pertencem, nós somos romanos, prendam eles. Foram julgados e presos. Isso muitas vezes, não exatamente literalmente como aconteceu com Paulo e Silas, mas julgamentos vão acontecer devido à nossa postura. E muitas vezes prisões, não como prisões em cárceres, mas isolamentos. Quando a gente pode ser isolado de alguma situação, né? E a gente mesmo meio que se sente limitado, preso ali. Então isso faz parte desse processo da ação. Mas entenda que sempre houve honra da parte de Deus. Houve honra da parte dele. Então, por mais que tivesse existido o julgamento e a prisão, a ação continuou sendo condizente com o Senhor. E ali sim Deus se manifestou.
Ameaças e violência, a mesma coisa. É praticamente a mesma coisa. A ameaça de quem está fazendo pelo reino de Deus e incomoda outras pessoas. Né? Aquelas pessoas que lucravam com as adivinhações não foram incomodadas, elas se sentiram ameaçadas. Mas socialmente elas eram mais poderosas e aí elas deram um contra-ataque e ameaçaram eles e os prenderam, né? Ameaças e violência, porque naquele caso ali eles foram açoitados, diz a Bíblia. E obviamente sentiram dor, mas mesmo com dores físicas, a alma continua alegre, continua louvando. Então, provavelmente a gente não sofre ameaça física, mas ameaça psicológica, palavras que vão querer fazer a gente se destabilizar. Isso vai acontecer no processo, mas que a ação de Deus não pare. Não pare, não recue, continue agindo de acordo com aquilo que Deus espera de você. Deus tem uma expectativa em você, eu gosto de falar isso. Nós temos expectativas em Deus, mas Deus tem expectativa na gente também. Como a gente está agindo? Haja. Né? E eu escrevi como terceiro tópico aqui nesta última página, testemunho corajoso diante da oposição. Testemunho corajoso. Então, ou seja, quando você for ameaçado ou oprimido, não negue a sua fé. Não negue. Continue mostrando a quem você serve. Não tem ameaça no mundo que vai fazer você parar de servir ao Senhor. Não tem palavra errada, não tem situação que em nome de Jesus possa te constranger em servir o reino de Deus. Continue agindo a favor do reino de Deus. Não se venda. Né? Você foi comprado a preço de sangue, o preço já foi pago, você não está à venda não. Não negocie a sua santidade em nome de Jesus. Quero ler aqui Atos 4, de 1 a 13. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito do que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. Olha isso, valeu a pena o esforço. Muitos dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Ou seja, você vai desprezar esse tipo de atitude? Quantas pessoas podem conhecer a Cristo através da sua ação, da sua vida? Pastor, mas não foi fácil aqui, ó. Eles foram cercados, né? Lançaram mão deles, colocaram na prisão. Existe perseguição e vai existir, me desculpa. Mas vai existir, eu estaria sendo mentiroso se eu estivesse falando ao contrário. Mas não deixe de agir, sempre será bênção, sempre será bênção. Né? Aqui fala o número desses homens, quase 5.000 homens ali se converteram. E aconteceu que no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João e Alexandre, todos quantos havia na linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? Eles foram ameaçados, com o dedo colocado sobre o rosto ali, cercados, né? Numa situação de opressão, foi questionado a eles: com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Oh, glória a Deus! Tinham sido oprimidos devido a uma cura, a manifestação do poder de Deus. Né? E aí houve uma situação de constrangimento pela parte dos líderes. Né? E fora a conversão de tantas pessoas, como a Bíblia mesmo relatou aqui. Eles perguntam: em nome de quem vocês fizeram isso? E ele, ali Pedro, sem o menor constrangimento, age de maneira linda a favor do reino de Deus. Explica-lhe educadamente e claramente que tudo aquilo foi feito em nome de Jesus. Sim, aqueles que você perseguiram, aquele a quem vocês perseguiram e crucificaram. Foi no nome dele,
no nome dele. Aquele que morreu, ressuscitou, vive e reina para sempre. Sim, foi no nome dele que tudo isso foi feito. Glória a Deus. E ele continua. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós e os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. A pedra, sim, que aqueles que se denominam edificadores rejeitaram a pedra fundamental, né? A pedra por cabeça de esquina, ou seja, a pedra que sustenta as outras, que fica ali na base, né? Ela foi rejeitada. Então essa pedra rejeitada, sim, ele, Jesus Cristo, que fez tudo isso. E continuando, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Oh, glória a Deus! Olha que ousadia ali de Pedro diante das autoridades. Olha o nível da qualidade da ação de Pedro. E você e eu, como estamos agindo diante de situações de opressão? Estamos falando do reino de Deus, estamos defendendo a Cristo, independente das opiniões mundanas, porque o mundo é contra isso. O mundo é contra a família, contra os princípios cristãos. E nós estamos nos calando. Qual está sendo o nosso tipo de ação, igreja? Em nome de Jesus, responda a você, responda ao Senhor, que neste momento a gente consiga nos potencializarmos nas nossas ações perante a favor do reino de Deus, né? Glória a Deus. O último versículo aqui, o 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de quem eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Mesmo Pedro e João sendo imputados como ignorantes e desletrados, eles entenderam ali, os magistrados e autoridades entenderam que eles deram uma aula realmente, e que realmente haviam estado realmente com Jesus. Mas eu quero que você se atente neste último versículo. Então eles vendo a ousadia de Pedro e João. Ousadia. Tá? E é isso que em nome de Jesus eu desejo sobre a sua vida. Ousadia. A ousadia do Senhor esteja com você. Que você seja ousado ao ponto de não se calar, a ponto da sua ação não ser abafada. Às vezes a minha e a sua ação, elas são abafadas por nós mesmos. Nós nos constrangemos. E nós abafamos as nossas ações porque nós aceitamos a pressão do mundo na nossa vida. Não, em nome de Jesus, que Deus te liberte, tire dessas prisões, dessa gaiola talvez que você esteja vivendo, que você consiga agir poderosamente pelo reino de Deus nessa terra. Glória a Deus, eu queria encerrar essa aula. Eu achei que era a última tela, mas não era, tem mais uma aqui, Romanos 8, de 31 a 39. E eu quero aqui que você tome posse de tudo isso que for falado em Romanos, né? Que você consiga agir pelo reino de Deus, tenha ousadia da ação no reino de Deus. Pregue a palavra, viva milagres, mesmo em meio a perseguições e contendas, é Deus quem vai nos honrar em tudo isso. Não tenha medo do mundo, Deus é maior do que tudo isso. E é isso que eu quero que você entenda em Romanos 8, porque talvez você tenha assistido essa aula e falou, pastor, eu não quero passar por sufoco, não quero passar por perseguição. A Bíblia nos diz que no mundo teremos aflições, né? No mundo tereis aflições. Existem as aflições, nós vamos passar, mas como você quer passar por elas? Você quer passar e ficar muitas vezes numa aflição? Por que muitas vezes a chuva dura mais tempo para você? Né? Porque a chuva ela sempre passa. A chuva sempre passa. Mas tem horas que a gente parece que quer ficar na chuva. Porque a gente não entende que passaremos por aflições e a nossa ação é muito covarde diante de tudo aquilo que a gente está passando. Desculpa ser tão direto e ser tão franco, mas Deus espera uma ação melhor minha e sua pelo reino dele, independente das situações humanas que a gente enfrente, para que realmente grandes coisas da parte dele sejam liberadas, grandes milagres a gente consiga viver, situações extraordinárias, situações que fogem ao nosso controle, sejam liberadas sobre a minha vida e a sua vida. Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica.
Toma posse, igreja, é Deus quem nos justifica. Olha o 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Estão te ameaçando? Estão falando contra você? Estão tramando contra você? Estão falando coisas erradas? Quem é que tem força? É isso que a Bíblia está falando. Se você está com Deus e age a favor ao reino dele, quem tentará acusação contra os filhos escolhidos, contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? A Bíblia pergunta aqui no 34, quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por todos nós. Ei, maior são os que estão conosco, como falamos em aulas anteriores aqui, dos que os que estão aí no mundo te ameaçando. Maiores são os que estão conosco, né? O Senhor intercede por nós, está intercedendo por nós. Nesse momento de aula onde você assiste essa aula, o Senhor está intercedendo por mim e por você. Olha que coisa linda. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha essa pergunta. O que está te separando hoje? Volta para mim. O que está te separando hoje do amor de Cristo? É a frieza? São coisas na terra que não estão dando certo? São intenções suas que não estão indo para frente? O que está te distanciando? Quem nos separará do amor de Cristo? O que separa você de Cristo? Porque ele não se separou de você. Você pode ter se separado dele, mas ele não se separou de você. Por que você não muda a sua atitude? Você não muda a sua ação? Você que está decepcionado com alguma situação mundana e vem murmurando ou se esfriou na fé, por que você não muda neste momento a sua ação? Eu te convido a ter uma mudança de ação neste momento. Por que você que é um crítico de plantão não muda a sua ação? Não muda para adoração? Porque você hoje talvez tenha esfriado a sua fé porque você não aproveita esses momentos finais de aula para poder aquecer a sua fé, né? Poder abrasar a sua fé. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Responda para você mesmo. O que está te separando hoje de Cristo? A Bíblia diz, é uma tribulação, é uma angústia, é uma perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Espada no sentido de guerra, de algo que você esteja passando, alguma situação turbulenta, é isso que está te separando do amor de Cristo? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Presta atenção, igreja. A gente está aqui para que seja feita a vontade de Deus. Haja a favor do reino, é Deus quem te blinda. Essas ameaças vão acontecer, a Bíblia está falando. Não, a gente está aí nesse campo de guerra, mas é Deus quem guerreia por nós. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Ei, Deus já venceu a angústia, a tribulação, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, ele já venceu tudo isso. Então, mais do que você ficar ruminando o seu problema, sabe o que é ruminar? Quando o gado, né, se alimenta, ele engole, depois volta, mastiga de novo, engole, é isso. Ficar ruminando esse tipo de coisa, não. A Bíblia diz, mas em todas estas coisas, estas que foram citadas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, ou seja, ele já venceu isso e vai fazer a gente vencer. Passe pelo processo, não mude a sua ação diante do processo que você está passando, porque quando a gente muda a ação, a gente parou com a promessa, porque a gente mudou a nossa ação no processo. Não, Deus não quer uma mudança de ação, continua adorando, continua louvando. Não houve mudança de ação em Paulo e Silas na prisão. Continuou o mesmo tipo de ação. Eles continuaram honrando a Deus mesmo na prisão. Continua honrando ao Senhor. Esta é a sua ação. Em nome de Jesus. Mesmo talvez nessa situação difícil que você esteja passando. Glória a Deus. Encerrando aqui, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E encerramos por aqui. Glória a Deus, nada vai poder te separar do amor dele. Infelizmente a gente muitas vezes se separa dele, mas separar ele da gente nada pode. Né? Ele anda conosco 24 horas por dia, você gostando ou não, acreditando ou não.
né? Ele está por nós, quer nos ouvir, né? Nos ama incondicionalmente, mas muitas vezes a gente quer resistir. Ei, nova criatura, que essas aulas tenham realmente te forjado uma nova criatura, aproveitando a oportunidade que Deus te deu de ser nova criatura, assumindo uma nova identidade. Eu não reconheço mais ele, não reconhece mesmo, porque existe uma nova identidade, a identidade de Cristo aflorada em mim e em você. Uma mudança de comportamento, não fazemos mais as mesmas coisas, mas muitas vezes sofremos algumas coisas, mas não fazemos mais elas, mudamos de comportamento. Né? E a última aula, que é essa de hoje, neste módulo, ação. E por isso agimos de uma outra maneira. Temos fé, sabemos em quem temos crido, igreja. Aleluia. Sabemos que a murmuração, o rancor, a mágoa não faz mais parte da nossa vida. Não agimos, né, dando base a esses sentimentos, porque quem é rancoroso briga. Essa é a ação. Quem é magoado vai lá e retruca. Essa é a ação. Né? Quem tem mágoa, rancor ou tristeza no coração é uma pessoa amarga, estressada. Esse tipo de ação não combina mais conosco, então agimos de maneira diferente. Hoje pregamos a palavra. Antigamente não pregávamos, mas hoje falamos, estudamos, é isso que nós estamos fazendo aqui. Né? Colocamos assim a palavra de Deus na nossa boca, porque ela está no nosso coração e é com isso que nós respondemos. Hoje oramos pelos nossos inimigos, como a Bíblia manda, porque nossa ação é diferente. Nós não tramamos contra ele, o justo juiz é Deus. Nós mudamos a nossa ação. Né? Nós plantamos sementes hoje, nesta terra aí em que vivemos, jogamos a semente de Cristo, plantamos a semente de Cristo para ver se frutifica nos corações aí fora. Essa é a nossa ação. Aramos a terra, plantamos a semente. Deus quem rega e dá o crescimento, e assim seja. Se não crescer hoje, que cresça mais para frente, mas que a gente consiga tomar a nossa ação. A nossa ação. Deus vai agir. Deus proverá, Deus agirá, Deus sempre age. Mas o que estamos falando aqui é sobre a nossa ação. Quer viver milagres? Haja. Haja, não fique parado. Haja a favor do reino de Deus, independente da reação mundana. Tome sempre as atitudes que honram o reino do Senhor. Amém? Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade dessas aulas que estivemos juntos aqui, para a glória de Deus. Que você realmente tenha se tornado uma nova criatura, e lembre sempre no seu coração desses 4 tópicos: oportunidade, identidade, comportamento e ação. Sempre se policie com relação a isso, para ver se você realmente está dando orgulho ao coração do Pai como nova criatura nessa terra. Se baliza nisso, não saia dessas 4, sempre faça uso delas, né, para que grandes coisas, não só você viva, e você vai viver coisas do reino de Deus nessa terra, coisas extraordinárias, mas mais que isso, para que Deus te use como instrumento poderoso para que grandes coisas do reino de Deus aconteçam nessa terra. Como eu gosto de falar, a bênção nunca vai ser sempre nossa, vai ser sempre para atingir um povo. E tem muita gente esperando uma ação nossa, né, para que conheçam a Cristo. Muitas pessoas que nos cercam na nossa família, no ambiente de trabalho, amigos nossos, enfim. Então não recue e não fique estagnado, porque vivemos por fé, andamos por fé e não por vista. Então, anda. Tem muita coisa para mim e para você fazermos por este lindo reino, que é o reino de Deus nessa terra. Amém? Glória a Deus pela sua vida, pela sua paciência, pelo seu carinho, pelo seu amor comigo. Semana que vem começamos um novo módulo para a glória de Deus. Deus abençoe. Um beijo grande no seu coração. Fique com Deus.